Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 31 de julho, a Igreja faz memória a Santo Inácio de Loyola, nascido em 1491 e faleceu no ano de 1556. Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, no ano de 1540. Este grande santo foi um zelador incansável pela glória de Deus e salvação das almas. Inclusive, seu lema era Ad maiorem Dei gloriam, ou seja, para a maior glória de Deus. Defensor da causa católica contra a seita protestante, criada por Lutero em 1517, e depois por seus seguidores, que foram desmembrando esta seita inicial em várias outras seitas. Hoje são inumeráveis as seitas que vieram desse tronco, fundado aí por Martinho Lutero em 1517. Então, esta ordem, fundada por Santo Inácio, veio para combater essas seitas que surgiram após a seita principal de Lutero e também todas as heresias que eram pregadas, difundidas pelos seus sectários, pelos seus seguidores, portanto, seguidores de Lutero. Santo Inácio, um talentoso e excelente filho, educando, e teve, portanto, os pais, percebendo esse grande talento de Santo Inácio, quando menino, deram a ele uma educação formidável. A importância, da participação dos pais na formação dos filhos. Seguindo, portanto, depois, já na sua idade jovem, seguindo a carreira militar. Santo Inácio era um homem de gênio entusiástico, gênio abrasador e também um grande empreendedor. Não é à toa, o nome de Inácio, vem fogo, fogo abrasador, que inundava a alma deste valoroso soldado de Cristo. Partiu para a guerra já como militar, essa guerra travada entre a Espanha de Carlos V e a França de Francisco I. E nesta guerra sofreu um atentado, tendo, portanto, caído ferido no joelho esquerdo. Diante disso, teve que abandonar a guerra e foi procurar tratamento. Nesse momento, ele estava se recuperando deste gravíssimo ferimento. Ele encontrou bons livros para passar o tempo. Embora os livros que lhe ofereceram, ele não gostou à primeira vista. Era um livro de piedade, Ele gostava de livros de cavalaria, mas não tinha. Então foi oferecido 2 livros: A Vida de Cristo e um outro livro sobre a vida dos santos. Essas leituras levaram Santo Inácio à conversão, contando seus 33 anos de vida. O que nós podemos tirar para a nossa vida do exemplo de Santo Inácio? A sua conversão e santificação se deu através
dessas leituras de bons livros. Então, os bons livros são um grande bem para a nossa alma, para a nossa santificação, para a nossa vida em Cristo, nossa vida em Deus e com Deus. O contrário, os maus livros é a causa da perdição de muita gente. Hoje podemos estender esses maus livros também os maus vídeos, podemos falar assim. Hoje a internet, né? Quantas pessoas se perdem por se inebriar nesse meio, né, da internet, perde a sua alma, perde a sua fé. Portanto, devemos ter essa noção do que deve ser bom para nós, nós devemos abraçar. O que é mal para nós devemos recusar, afastar-se dessas coisas. Santo Inácio teve um só interesse. Qual é o interesse de Santo Inácio? A maior glória de Deus e a salvação das almas. Então, esse era o interesse que movia o coração ardente de Santo Inácio de Loyola. A maior glória de Deus e a salvação das almas. E para isso, ele sacrificou tudo e subordinou tudo ao que Deus queria, ao que Deus pedia a ele. Isso fez Santo Inácio um grande santo. Fazer somente o necessário, evitar o pecado mortal, é para os tíbios, é para os fracos, é para os medrosos. Sacrificar tudo, dar a sua vida, isso é dos santos. E este é o exemplo que nós devemos seguir. Seguir os santos. Sacrificando tudo o que temos e somos, e subordinando a nossa vontade àquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede de nós. Não sejamos contados entre os tíbios, entre os fracos e entre os medrosos, que não conquistam o céu. O céu se conquista com violência. É mais perfeito o agradar de Deus e dirigir todos os atos à glória de Deus. Como as sagradas letras, o Santo Evangelho nos diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse deve ser o nosso lema também, buscar a perfeição em tudo. Não se contentar com fazer somente o necessário, mas fazer aquilo que Deus quer e pede de nós, buscar a perfeição em tudo. Mas para isso também é necessário a gente ter essa nossa vida íntima com Deus, como teve Santo Inácio, nesse colóquio contínuo com Deus, para podermos ter forças para vencer as tentações, as seduções do mundo. É preciso estar com Deus, conversar com Deus. Do coração está cheio, aliás, do que o coração está cheio, a boca transborda. Então, o que nós falamos vem do nosso coração. Se o coração está cheio de Deus, o que nós falarmos também transborda esta presença de Deus. Se o nosso coração está cheio de futilidades, de mentiras, de medos, então nossa boca vai transbordar isso também. Qual o objeto do teu amor? As tuas aspirações? Quais são as tuas aspirações? A que prende os teus pensamentos? Onde está o teu tesouro? Diz Nosso Senhor, aí está o teu coração. Onde estão os teus pensamentos? Está em Deus ou está no mundo?
Santo Inácio nos ensina que devemos estar em Deus, estar com Deus, pensar em Deus, amar a Deus e aspirar a Deus e a sua perfeição. Por isso, ele nos deu o caminho seguro, os exercícios espirituais. Um livro, aliás, que ele compôs quando estava retirado, após a sua conversão, fez uma confissão geral, comungou e se retirou. E lá, sob a inspiração do Espírito Santo, ele compôs esta maravilhosa obra que levou muitos à santidade e também pode nos levar hoje à santidade. Santo Inácio também nos ensinou o autodomínio. Ele mesmo se autodominou. O lema dele, vence-te a ti próprio. Vence-te a ti mesmo. Essa é a luta que devemos travar contra nossos maus pensamentos, contra nossas vontades desvairadas. Vencer-te a ti mesmo deve ser o lema que deve moldar o seu comportamento. Deve ser o programa de todos aqueles que querem chegar à perfeição. Vencer-se a si mesmo deve ser o nosso programa de vida, não vencer os outros. Vencer-se a si mesmo. O primeiro homem não soube vencer-se, não soube controlar as suas paixões e foi vencido. E aí caiu no vale de lágrimas e misérias. E também todos aqueles que não conseguem se vencer, seguindo o exemplo deste velho homem, do primeiro homem, também viverá nesse vale de lágrimas e de misérias, inevitavelmente. O inferno está cheio de homens que lá estão porque não souberam vencer-se. Pelo contrário, por outro lado, o céu, aliás, está repleto de santos que devem a glória ao combate contínuo que sustentaram contra a natureza decaída. Não há outro caminho a não ser pela abnegação e pela mortificação. Não existe outro caminho. Somente esse caminho da abnegação e da mortificação é que podemos galgar os céus. Neste glorioso dia, 31 de julho de 1556, há exatamente 468 anos, Santo Inácio alçou voo para as moradas eternas, a pátria que nós também buscamos. Após receber os últimos sacramentos, entregou o seu espírito a Deus, clamando os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.